Eu tenho uma pergunta para você agora, e uma pergunta difícil que algumas pessoas não gostariam de responder ela. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz naquele momento que você sabe que você vai estar sozinho e que você sabe que não vai ter consequências um determinado ato? Essa pergunta é uma pergunta complexa e complicada, mas ela precisa ser respondida para até mesmo entendermos o nosso próprio caráter. Se certo ou se errado, o nosso caráter define quais vão ser as nossas decisões durante a nossa vida. O nosso caráter define quem nós somos. Essa é a realidade. Você queira enxergar isso ou não, a realidade é: nós somos o nosso caráter. E no final das contas, isso é uma coisa que de fato não dá para ser escondida. Não dá para esconder a longo prazo. O caráter, ele se mostra e se mostra muitas das vezes numa situação muito complicada. Ou muitas das vezes numa situação muito certinha para quem tem o caráter mais afiado e o caráter mais apurado. Então a pergunta que fica é: o que você faz quando ninguém está olhando? Qual é a atitude que você toma quando não existem consequências? E fica aí, porque até o final do vídeo eu vou te dar uma dica de ouro para você conseguir enxergar melhor o seu caráter e começar a desenvolvê-lo de uma forma mais positiva. É claro, todo mundo tem o direito da segunda chance. Se você está sentindo isso no seu coração, que ótimo, você caiu no lugar certo. Fica aí até o final que eu te dou essas dicas de graça aqui, tá certo? Vamos lá. É claro que é fácil mostrar quem a gente é enquanto tá todo mundo olhando, enquanto você tá naquela reunião social, enquanto você tá numa festa, num acidente de trânsito, numa cidade pequena, que você vai e ajuda as pessoas. Mas aí eu te pergunto, essa é a sua verdadeira cara? Esse é o seu verdadeiro caráter? Se a resposta for sim, muito bem, parabéns. Mas pros indivíduos de plantão aí, que a resposta for não, esse não é o meu verdadeiro caráter, a gente precisa descobrir qual que é seu caráter, tá certo? Parece uma pergunta meio boba, né? Mas muitas pessoas não sabem que tem o caráter deturpado. Muitas pessoas não sabem que aquela maneira é uma maneira hostil e que dana ao próximo, ser feita da forma que você pretende desenvolver. Então, a gente tá aqui não para te julgar, a gente tá aqui para tentar resolver uma situação. O caráter é uma coisa complicada, né? O caráter, ele revela a parte mais primitiva do ser humano. Como o ser humano age quando não há punição nenhuma para isso. Ah, mas todo ser humano age de maneira correta. É por isso que existem as leis, né? É por isso que a gente precisa fazer a lei ser aplicada a todo momento, né? O ser humano, ele não é, no meu ponto de vista, puramente um animal que desenvolveu habilidades sociais e que zela uns pelos outros a todo momento. Deveria ser, mas não é. Existem indivíduos muito mais individualistas do que qualquer outra coisa. E aí, quando isso é aliado com um caráter duvidoso, se torna uma questão perigosa. Na sociedade, pelo menos, que a gente vive hoje, onde todos os atores estão muito próximos entre si. Então, o caráter, ele vai revelar o que de fato a pessoa é. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já pagou propina dentro da sua empresa? Você já teve que pagar para algum serviço ser executado, desviar algum dinheiro desse serviço executado porque eram empresas muito grandes e você viu a oportunidade batendo na porta de não ser pego e ainda assim conseguir desviar
uma parte daquele serviço, ou sobre superfaturamento, enfim, tem N possibilidades. Você já sonegou o imposto? Se pouco ou se muito, você já sonegou o imposto? Então, essas perguntas, elas são feitas, é claro, para o empresário. Você não vai fazer uma pergunta de se você já sonegou o imposto para um trabalhador CLT, mas o empresário precisa começar a descobrir quem ele é de verdade. E ele está no jogo para quê? Está no jogo para, se ninguém estiver vendo, fazer coisa errada? Se ninguém estiver vendo, dar aquele nozinho e seguir em frente? Então, se é isso, se as suas respostas foram positivas, eu sinto te dizer, você precisa fazer uma reavaliação dos seus valores. Se deu certo até agora, pode ser que uma hora não dê. Pode ser que uma hora você acabe encrencado de verdade. Será que vale a pena? Será que vale a pena você ter que restituir toda a tributação que você sonegou durante o tempo? Será que vale a pena você ser descoberto em desvios de verba e às vezes ter consequências judiciais muito piores do que esse pequeno desvio? Será que não vale a pena você, por mais que seja mais difícil, entre aspas, andar pelo caminho correto? Porque eu vou te falar uma coisa, ter rabo preso é a pior coisa que existe. Ter o rabo preso, para quem não sabe aí, o rabo preso é o seguinte: quando outras pessoas sabem o que você está fazendo e que fica difícil de mais pessoas não saberem o que você está fazendo, né? Quando mais pessoas sabem e usam isso a favor delas, para que elas possam chantagear você. Então, quando você tem rabo preso, a tua vida começa a ficar cada vez mais morosa. Você precisa começar a tomar cada vez mais cuidado aonde você pisa. E tudo que o empresário não precisa ter é ter cuidado aonde pisa. O empresário precisa ser rápido nas decisões, precisa remanejar a embarcação para a direção aonde o vento aponta. E ter rabo preso e ter que pisar em ovos para fazer determinadas articulações dentro da empresa é muito complicado. Você precisa sempre estar atento a cada decisão que você toma. Então, talvez o dinheiro que veio, entre aspas, a mais para você, porque afinal de contas você tem o caráter duvidoso, é o mesmo dinheiro que vai embora quando você precisa remanejar a tua empresa e não consegue, porque tem pessoas que podem delatar você. Aí, como eu sempre digo, o bom empresário é o que pensa no âmbito intangível, é o que pensa aonde os números não vão. E aí, aonde os números não vão? Em uma decisão como essa. O mau caráter e o empresário que tem um mau caráter só revela que ele é um empresário fraco, que ele é um líder fraco. Por quê? Porque ter rabo preso, em consequência de ter rabo preso, você vai perder muito dinheiro por não conseguir ter o livre domínio da sua empresa. O seu caráter, ele aparece até mesmo nas coisas em que ninguém nunca vai ficar sabendo. É claro que as coisas que eu tô passando aqui, elas são passíveis de investigação, enfim, elas deixam rastros. Mas até as coisas que não deixam rastros, elas são passíveis de serem descobertas com o passar do tempo. Então, quem é você de verdade? Me diz, quais foram as suas respostas para as perguntas que eu trouxe aqui para você? Você é uma pessoa com um caráter duvidoso? Seja franco com você mesmo. Talvez você não mereça essa oportunidade, mas a sua empresa e os seus colaboradores e os seus fornecedores merecem
que você seja franco com você mesmo e comece a remodelar a sua vida. É claro que o que eu trouxe aqui até agora deixa rastros, né? Então, uma hora ou outra, a papelada é descoberta, a papelada errada é descoberta, mas existem coisas que também não deixam rastros, que ao contrário do papel, não deixa rastro, mas até isso, até o intangível, ele deixa rastros, até o que ninguém vê deixa rastros, nem que seja de uma energia negativa. Então, como eu falo para você, talvez você não mereça essa oportunidade de enxergar e de mudar de pensamento, mas a tua empresa e os teus colaboradores que têm família em casa merecem essa oportunidade de você rever os seus conceitos sobre como você leva a vida. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, se você tem atitudes ilibadas, se você, da mesma maneira que o outro age pelo mal, você age pelo bem, você tem caminho 100% aberto, você tem um caminho livre para velejar para onde você quiser, você não fica pisando em ovos nas suas decisões, você está livre, e um homem livre não precisa de mais nada. Um homem, quando eu digo, né, pode ser um homem ou uma mulher, eu digo homem enquanto ser humano. Um homem livre não precisa de mais nada. O homem livre, ele é livre por si só, não é mesmo? Ele consegue dormir à noite, ele consegue descansar, ele consegue acordar com energia renovada. E é isso que talvez você não consiga enxergar, você que está com a mentalidade voltada para o outro lado. Quando você escolhe agir de uma maneira deturpada, você cria um ciclo vicioso na sua própria vida. E por que cria um ciclo vicioso na sua própria vida? Porque você se acostuma a situações mais fáceis, você se acostuma a arranjar um jeitinho, você se acostuma a sempre ir pelo caminho mais fácil. E isso pode parecer que não agora, mas tem um preço no final. E o preço é pago muitas das vezes com o fechamento de uma empresa. O preço é pago muitas vezes com uma prisão. O preço é pago muitas vezes de maneiras que a gente nem consegue imaginar. Então, quando você decide ter atitudes deturpadas para com a sociedade, porque você não prejudica somente a sua empresa e os teus colaboradores, você prejudica a sociedade. Em muitas atitudes deturpadas que você toma na sua vida. Quando isso acontece, o preço é pago na mesma moeda. Essa é a lei do retorno, e para quem não leu Napoleão Hill, eu indico muito as 16 leis do triunfo, em que ele fala sobre a lei do retorno, sobre o que você semeia é exatamente aquilo que você vai colher. A vida, no final, ela soma zero. Então, se você tirou de algum lugar, vão colocar em outro. Se você colocou, vão tirar. Essa é a lei de Napoleão Hill. A vida soma zero. A verdade é uma só. Quando você decide agir com caráter, quando você decide agir pelo certo, pelo correto, a lei do espelhamento vibra. A lei do espelhamento é uma lei que diz que a empresa, ela é o reflexo do próprio dono, do próprio gestor. Os colaboradores são reflexos do próprio gestor. Então, quando você decide agir pelo correto, mesmo que ninguém saiba qual atitude você vai tomar, isso é perfeito. Por quê? Porque sem saber, você movimenta a tua empresa para outros patamares. Sem você saber, aqueles liderados que estão embaixo na cadeia produtiva da sua empresa, eles espelham uma pessoa íntegra e de caráter, ao mesmo passo que uma pessoa que não tem caráter também é espelhada. Uma pessoa que não tem caráter muitas vezes espelha os seus colaboradores a também não terem caráter. E isso é fato no meu ramo de combustível. As pessoas que não têm caráter, que estão no negócio e não têm caráter, são passadas para trás
tanto quanto elas passam os outros para trás. Então, se você acha que uma pessoa dessa ganha dinheiro no ramo, você está muito enganado. Por quê? Porque elas são também... é tirado delas da mesma medida que elas tiram dos outros. Afinal de contas, não existe caráter envolvido ali na situação. Agora, uma pessoa íntegra, o jogo já muda. A pessoa íntegra atrai pessoas íntegras para si mesmo. E aí a gente tenta entender por que empresas dão tão certo e por que empresas dão tão errado. Por que tem empresas que não precisam fazer nada ou precisam fazer muito pouca coisa e elas continuam caminhando firme e forte, e tem empresas que fazem de um tudo para se manter no mercado e não conseguem, só patinam e não conseguem sair do lugar. Com crise, sem crise, com dinheiro no mercado, sem dinheiro no mercado. Essa é a lei do espelhamento. Se você tem caráter, você consegue de uma maneira ou de outra triunfar, porque a verdade está com você. Agora, se você não tem caráter, a verdade joga contra você e o seu negócio. Mas agora você me diz assim: Gabriel, tá bom, eu quero mudar. E aí? O que eu faço, meu amigo? Me ajuda. Eu quero sair dessa vida, eu já vi que essa vida é prejudicial para todo mundo, me arrependo do que eu fiz até agora e quero ser uma pessoa diferente. Então, primeiro de tudo, você vai ser franco com você mesmo, e isso dói. Isso faz você sangrar, mas é o remédio que precisa ser tomado, é a injeção que precisa ser tomada, tá certo? Você vai colocar no papel as 3 piores coisas, os 3 piores desvios de caráter que você tem. Porque quando a gente coloca no papel, parece que você tira do inconsciente, do subconsciente e externaliza. Então você vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e você vai escrever os 3 piores desvios de caráter, os 3 piores... as 3 piores situações em que você agiu de uma maneira errada e sem ética quando ninguém estava olhando. Coloca isso no papel e guarda com você. E a partir disso você vai procurar melhorar cada dia mais. A partir de essas 3 frases exteriorizadas, você tirando elas da tua cabeça e colocando no mundo físico, você vai todos os dias se policiar para ser um homem e uma mulher íntegra, para ser um homem e uma mulher que vale a pena ser espelhado. Porque, afinal de contas, parece ser um exercício bobo, mas é um exercício que eu cheguei a fazer na minha vida. E eu tinha grandes desvios de caráter? Não, mas eu sempre fiz na minha vida. Para quê? Para que eu pudesse externalizar aquilo que eu estava sentindo, e sempre deu certo. Então, se deu certo para mim, também vai dar certo para você. Se policie a cada momento. A decisão que dói provavelmente é a decisão correta a ser tomada no seu dia a dia. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo esse errado e que seja sistematizado isso já dentro da sua empresa ou dentro da sua organização. Então, faça esse exercício e dê um voto de confiança pro que eu tô te falando. Afinal de contas, a ética, ela deixa as portas abertas por onde você passa. E a não ética, o desvio de caráter, fecha portas e janelas por onde você passa. Na realidade, todo mundo sabe da situação que você se encontra hoje, mas ninguém fala e não chega nos seus ouvidos. Tá certo? Então, faça questão de deixar portas abertas por onde você passe. Esse, na realidade, é o sal da vida. E se você gostou desse conteúdo, se agregou para você de alguma maneira, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, comente o que você achou desse conteúdo, porque essa troca de ideia é muito importante para mim. E vamos pela política do ganha-ganha sempre, né? Ganha você com o conteúdo que eu trago aqui gratuito e ganha eu com
também com o seu like e com o seu compartilhamento. Mande para aquela pessoa que você acha que vai agregar essa conversa, vai agregar de alguma maneira para ela. Mande para ela, compartilhe com ela, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.